dias. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a região norte. Vamos lá? A região norte do Brasil é a menos povoada, no entanto, é a mais rica em biodiversidade e paisagens naturais. A região apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, formada pelos rios Amazonas e seus milhares de afluentes, alguns inclusive não catalogados. Em um de seus afluentes, o rio Uamutã, está instalado a usina hidrelétrica de Balbina. Em outro de seus afluentes, o rio Jamari, está localizado a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos 3 portos durante o curso do rio. Um deles fica no Brasil, localizado-se em Manaus, estado do Amazonas. A foz do rio Amazonas apresenta um dos fenômenos naturais mais impressionantes que existe, a pororoca, uma perigosa onda contínua com até 5 metros de altura e que costumeiramente é explorada por surfistas. Na foz do rio Amazonas encontra-se a ilha de Marajó, a maior ilha de água fluviomarinha do mundo, com aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados, que também abriga o maior rebanho de búfalo do país. Está no Guinness Book de 2005. Além da presença da Bacia Amazônica, na região está localizado boa parte da Bacia do Tocantins. Num dos seus rios integrantes, Rio Tocantins, está instalado a Tucuruí, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da Ilha do Badanal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada no estado do Tocantins. A ilha é formada pelo rio Araguaia e por um de seus afluentes, o rio Javaés. A região hidrográfica amazônica é muito extensa e fica em uma região de clima muito chuvoso, o que abastece os pequenos e grandes rios da região. O aproveitamento dos rios da região são principalmente para o abastecimento humano e para o transporte, mas existem algumas usinas na região e vários projetos para novas hidrelétricas, além da recente construída Belo Monte. Da mesma forma como ocorreu na região hidrográfica amazônica, a instalação de hidrelétricas na região do Tocantins-Araguaia vem gerando diversos problemas. Estes vão desde questões ambientais e sociais, como licenciamentos e conflitos com etnias indígenas, e possível intensificação de problemas naturais, como a severa estiagem que diminuiu drasticamente o nível do Tocantins em 2017. O baixo nível das águas do rio está relacionado à redução das chuvas e, consequentemente, à seca na região, mas também pode estar relacionado à construção de barragens de usinas hidrelétricas. Quanto às águas subterrâneas, a região norte conta com um dos maiores aquíferos do mundo, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA. Inicialmente, o aquífero foi denominado de Alter do Chão, que se refere a um aquífero de proporções menores, e era homônico de uma vila de pescadores, distrito do município de Santarém do Pará, que se tornou uma atração turística da região. O sistema aquífero Grande Amazônia compreende um grande sistema de bacias sedimentares com formação em diferentes períodos. Estima-se que ao todo seja mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados de extensão, com reservas calculadas preliminarmente em 162.520 km3. Estima-se que o sistema aquífero Guarani, SAG, antes considerado o maior do mundo, teria uma capacidade por volta de 40.000 km3, bem menor do que as estimadas do SAGA. Além disso, a elevada taxa de pluviosidade contribui para a recarga do aquífero. Demografia e urbanização da região norte. A história de formação do desenvolvimento da região norte está atrelada a diversas situações, a começar pela busca pelas drogas do sertão no século XVI e XVII, um dos motivos que levaram boa parte da região a ser ocupada por portugueses, mesmo quando pertencia, segundo o Tratado de Tordesilhas, ao domínio espanhol. Outra importante atividade econômica desenvolvida na região foi o extrativismo do látex, ou melhor, da seringueira. Durante o período áureo da extração de borrachas, a região passou por um grande desenvolvimento. Na segunda metade do século XIX, Manaus era reconhecida como a Paris dos trópicos. O Teatro Amazonas reflete bem a imagem da suntuosidade da cidade naquela época.
Apesar do período de prosperidade do ciclo da borracha, fatores contribuíram para a sua derrocada no início do século XX, entre eles a produção da seringueira na Ásia, levada para aquele continente de modo clandestino. Segundo a estimativa do IBGE, em 2017, a região norte contava com aproximadamente 18 milhões de habitantes, sendo quase a metade, 47%, no estado do Pará. No entanto, a cidade mais populosa é Manaus, capital do Amazonas, com 2,1 milhão de habitantes. Os índices sociais ainda não são os melhores, porém apresentam grande evolução nos últimos anos. Em 2004, a esperança de vida ao nascer era de 69,1 anos. Já em 2014, a média subiu para 71,8 anos. Mudanças nesse indicador social revelam diretamente a melhoria de vida da população, principalmente da saúde e do saneamento. No entanto, é possível perceber que a média da região norte se mantém como a menor se comparada a outras regiões brasileiras. Tal situação tende a melhorar na medida em que são aprimorados os serviços nos setores de saúde e de educação, entre outros, ampliando e atendendo à demanda da população. A taxa de urbanização da região norte é a segunda menor entre as regiões brasileiras. Por volta de 73% vivem nas regiões urbanas e 27% nas áreas rurais. Manaus é a maior cidade da região, seguida de Belém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia. A maior concentração populacional em torno da cidade de Manaus se explica também pela industrialização da cidade. Tal fato só foi possível graças a políticas governamentais de incentivos que deram origem à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma área empresarial industrial criada cujo objetivo principal é atrair empresas e promover uma maior ocupação e integração territorial com a região norte do país. Atualmente existem mais de 500 empresas instaladas em seus domínios. A criação da Zona Franca de Manaus ocorreu em 1967, porém, muito antes disso já se cogitava a criação de um polo industrial que atraísse investimento para a região. O governo federal criou a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, órgão responsável por desenvolver estratégias para atrair investimentos e promover o desenvolvimento econômico regional. Desde sua criação, a principal política usada para a atração de empreendimentos é a isenção de impostos, ou seja, a redução ou a eliminação de impostos sobre os produtos fabricados no polo industrial. Por isso, a Zona Franca de Manaus é considerada uma área de livre comércio para importações e para exportações, tanto para os setores industriais como para o agropecuário. Além disso, as tarifas cobradas pela importação de componentes e equipamentos são bastante reduzidas, o que atrai indústrias que dependem de componentes importados e que produzem para o comércio dentro do próprio país. Quando foi idealizada, a ideia era que a Zona Franca de Manaus tivesse um prazo para concessão dos benefícios, e ao final desse período, tais vantagens seriam suspensas. No entanto, o que se viu foram sucessivos adiamentos. Em 1967, o prazo para a manutenção dos incentivos era de 30 anos, mas ele foi adiado com a alteração nas leis e atualmente se estende até 2073. Isso leva a crer que, possivelmente, se os incentivos fiscais fossem extintos, haveria certa migração de empreendimentos daquela região que optariam por se instalar em outras regiões do país. Tais situações podem ser justificadas pela importância da Zona Franca de Manaus na indústria brasileira e principalmente na região norte do país. A influência indígena. Os povos indígenas são nativos do território atualmente considerado brasileiro, desde antes da chegada de europeus. Infelizmente, em virtude da forma como ocorreu a colonização, muito da cultura indígena se perdeu à medida que vários povos foram dizimados. E muitas ainda se encontram sob ameaça de perderem suas terras. Na região norte, entretanto, por existir grande quantidade de terras indígenas demarcadas, podem se encontrar muitas etnias com forte vigor cultural próprio e imensas áreas de florestas bem conservadas por essas mesmas etnias. De acordo com o censo de 2010, o norte conta com uma população indígena de aproximadamente 342 mil indivíduos, a maior entre as regiões brasileiras.
Alguns municípios apresentam populações majoritariamente indígenas, como é o caso de São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, todos nos estados do Amazonas. Em todo o país, são pouco mais de 300 mil etnias indígenas diferentes, algumas com troncos linguísticos semelhantes. Entre as etnias mais populosas, os Ticuna representa 6,8% da população indígena brasileira. Vivem nas margens do rio Amazonas ou em suas proximidades, entre os territórios do Brasil, do Peru e da Colômbia, e ainda preservam rituais de passagem para a vida adulta, que são características deste grupo. Outra etnia com elevada população é a Macuxi, que vive ao longo do estado de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Os Macuxi sobrevivem da caça e pesca, mas em alguns casos mantêm pequenos rebanhos de gado. Tribos não contatadas da Amazônia. A definição de povos indígenas isolados e de recente contato se refere a povos que não mantiveram contato permanente com a população nacional. Assim, trata-se de grupos indígenas que estabeleceram pouco ou quase nenhum contato permanente com não indígenas, ou indígenas de outras etnias. Ao contrário de que muitos possam pensar, em princípio, esse grupo tem plena consciência da sociedade nacional que o cerca, com tecnologias muito mais sofisticadas do que a deles. Preferem, contudo, manter-se distante deste contato. A opção pelo distanciamento, em muitos casos, remete a problemas que esses grupos tiveram ao ter contato com outros povos. Além disso, outro motivo pelo qual povos decidem se isolar é a vontade de preservar e manter sua identidade, seus costumes, sua organização social e seu modo de vida autêntico. Cabe à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, órgão governamental para a proteção dos direitos indígenas, assegurar que tais povos tenham o direito de se manter isolado, sem que haja interferência externa. Segundo esse órgão, existem 107 registros de indígenas vivendo isoladamente no território amazônico brasileiro. Alguns desses registros são comprovados apenas por evidências. Para outros, já existe um monitoramento de localização geográfica. Diversidade cultural da região norte. A influência dos povos indígenas na cultura brasileira não se restringe à região norte. Ela está presente e faz parte da cultura brasileira em diferentes aspectos, como termos linguísticos e nomenclaturas, hábitos cotidianos, alimentação, artesanato, entre outros. Algumas tradições brasileiras são fruto da miscigenação dos povos indígenas, como os povos africanos e europeus. Um exemplo marcante nesse aspecto é o carimbó, dança de roda e ritmo musical tradicional, tipicamente paraense, que em 2014 se tornou patrimônio cultural do Brasil. Outro exemplo é a festa do boi-bumbá, mais recorrente nas regiões norte e nordeste, porém conhecida em todo o país. Algumas cidades promovem eventos folclóricos como atrativos turísticos transformados em grandes festas com repercussão nacional, tal como a Festa Folclórica de Parintins, no estado do Amazonas. Além das manifestações fortemente marcadas pela presença indígena, existem outras da região norte, como o Círio de Nazaré, inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco, que envolve também a demonstração de solidariedade, afetividade e manifestações sociais populares. Questões socioambientais da região norte. A Amazônia Legal é uma parte do território brasileiro que demanda uma abordagem diferenciada quanto às questões ambientais. Isso se justifica pela grande importância de conservar e preservar a vegetação. No entanto, preservar a floresta não significa necessariamente mantê-la inexplorada. Como sempre, o grande desafio está em explorar o ambiente de modo sustentável. É claro que muitas vezes grandes obras como hidrelétricas ou atividades mineradoras acabam causando impactos muito significativos e para evitar tais problemas é necessário o estabelecimento de unidades de conservação para definir quais tipos de exploração são possíveis para cada região.
Essas unidades são porções do território que apresentam algum tipo de característica natural importante e devem ser mantidas preservadas como forma de assegurar a sobrevivência de diferentes espécies ao longo de todo o território brasileiro. Para tanto, é prevista a preservação incondicional de certas áreas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula. Até lá!